dividida de fato em duas. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho, deixe o seu like e preste atenção. Pergunta: Reverendo Caio, como o senhor interpreta o papel político da igreja quando ela sustenta narrativas como a de Nossa Senhora de Fátima, que teria aparecido para alertar sobre os males do comunismo? Isso enquanto a Europa estava, naquele momento, sob a ameaça concreta e real do nazismo em sua expansão. Essa é a primeira pergunta. Tem uma segunda que vai mais ou menos na mesma linha. Essa primeira pergunta, deixa eu responder logo. Essa experiência aqui de Nossa Senhora de Fátima é uma experiência de 3 crianças que, depois de divulgações, conseguiram reunir um grupo de pessoas e que tiveram uma experiência coletiva. Uma experiência coletiva que, sendo em Portugal, em Fátima, há quase 100 anos atrás, foi interpretada com a cultura católica infantil e sob uma ditadura de Salazar, onde a sociedade estava proibida de reflexões e o controle dogmático, católico, religioso e doutrinário era absoluto. A Igreja Católica Portuguesa reinava tão ditatorialmente sobre a alma e a compreensão do povo em Portugal, há 100 anos atrás, mais ou menos, quanto as ideologias que motivavam aquela atitude fascistoide do Salazar, que foi ditador de Portugal por 40 anos. Quando eu comecei a ir a Portugal, ele tinha acabado de cair do poder na Revolução dos Cravos. Mas antes disso estava ele lá, e o país ainda sofria de uma mentalidade de luto, de religiosidade de idosas e de jovens um pouco assustados. Eu conheci bem esse Portugal antigo, que já não tem absolutamente nada a ver com o Portugal, não apenas contemporâneo. Nos últimos 30 anos o país mudou muito, mas eu estou indo lá desde os anos 70. E eu peguei o antigo e enlutado Portugal, que era o legado do Salazar, iniciozinho do Mário Soares, como primeiro-ministro do Partido Socialista governando o país, com muita brandura. Você nunca houve nada radical em Portugal. Pois bem, esse contexto não pode ser esquecido. E a ignorância dessas menininhas e o condicionamento religioso delas. Então, elas viram alguma coisa. Viram uma luz, viram um orbe desses que eu já vi e que muita gente já viu. Minha irmã, Sueli, foi perseguida por um orbe quase 180 quilômetros. Uns 150 quilômetros ela foi perseguida num carro com 4 pessoas. E aquela bola de luz entrava na floresta amazônica, ela na estradinha. Entrava na floresta, saía, passava por cima do carro, rodava para lá, rodava para cá. Só que ela já era experiente. Ela tinha crescido com meu pai, a gente juntos. Ela estava acostumada a ver possesso, endemoninhado, estava acostumada já com a minha narrativa e a do meu pai, quando eu tinha 14 anos, junto com meu pai e amigos, que nós vimos aquela esfera extraordinária que ficou nos observando até que desapareceu, e não foi nada assim rapidinho, foi demorado. Conheci a minha história de ter visto aquela entidade monumental parada 1 hora sobre a cidade de Manaus, testemunhada por milhares de pessoas, inclusive pelo meu sogro, que era capitão de mar e guerra do estado do Amazonas e capitão dos portos do Amazonas e adjacências, chamou toda a Marinha, Exército e Aeronáutica para ficarem observando da casa dele com luneta, aquela coisa enorme, que não foi rapidinho, era uma montanha parada em cima da cidade. Coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Então ela estava acostumada
e muito culta. Sempre soube bastante das coisas, sempre estudou demais. Então ela acompanhou o processo. O casal que estava atrás no carro dela, apavorado, ela estava com um dos filhos sentado ao lado dela, o Jonatas. E vieram, e aquilo cruzando para lá e para cá. Ela tinha ideia de que era uma coisa de natureza alienígena, do ponto de vista da natureza da realidade no planeta, e que também sabia que era um fenômeno que estava espalhado pela Terra. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, esses orbes foram apelidados de Foo Fighters, porque eles vinham às dezenas, às centenas, entravam nos aviões, apavoravam os pilotos que iam bombardear e davam meia volta e pararam muitas vezes os processos de bombardeio. Os nazistas entraram em pânico, acharam que era uma arma que tinha sido desenvolvida pelos aliados. E os aliados também viam aquilo, não sabiam o que era. Então, o que eu estou tentando dizer é que existe muita tecnologia mal interpretada. Você pega um celular desse aqui, abre num canal, no meu canal, caiofabio.com.br, aí tem lá coisas minhas passando, ou no YouTube, ou em qualquer lugar, e bota na cara de um sujeito que nunca viu nenhuma tecnologia, ele vai se ajoelhar e dizer: que coisa extraordinária é essa? E não é preciso que sejam pessoas de milênios atrás, mesmo hoje, ainda tem gente que nunca foi chocada por essa nova tecnologia. Se visse uma projeção de holograma, iria adorá-la como uma divindade. Então, há 100 anos atrás, no auge do salazarismo, no interior de Portugal, com todas as condições de ignorância bem estabelecidas, eu creio no que as meninas viram, mas não creio que foi Nossa Senhora de Fátima. Acho que se fosse alguma criatura iluminada da celestialidade, vinculada ao que quer que fosse do Evangelho, teria feito anúncios não ideológicos, teria dito: olha, cuidado com esse nazismo que vai matar milhões de pessoas. Mas a Igreja Católica só tinha um inimigo naquele tempo, que era o comunismo. Ela estava de olho fechado para o fascismo italiano, para o nazismo alemão, andou namorando com o nazismo alemão e com o fascismo italiano, ficou claudicante indo e vindo. Então é claro que a Nossa Senhora, da interpretação das crianças, não queria falar do fascismo e do nazismo, e sim do comunismo, porque era o que a igreja pregava. No auge do salazarismo o tempo todo, os comunistas, era uma espécie de legião de Freixo Gilson, falando um monte de idiotices ideológicas. Então todo mundo com a mente preocupada, veio o comunismo aí a Nossa Senhora. Eu creio que essas crianças tiveram uma experiência com entidades de natureza extraterrestre, alienígenas, mas não com a Nossa Senhora de Fátima. E aquela população inteira que depois veio e viu aquela luz diferente do Sol, o Sol estava lá, mas teve uma entidade que parecia um disco com uma luz brilhante, ofuscante, que apareceu para milhares de pessoas que foram procurar a Virgem lá, junto com as pastorinhas. E aí todo mundo cai de joelho e tudo. Mas se fosse, por exemplo, na Califórnia, iam dizer um OVNI. Se fosse em Moscou, iriam dizer um OVNI. Se fosse na sociedade ultrasecular de Tel Aviv, em Israel, iriam dizer um OVNI. Se fosse em Nova York, era um OVNI. Se fosse no Canadá, era um OVNI. Mas lá naquele interiorzão, meu Deus, é uma questão de interpretação. A fenomenologia é real, aconteceu. A interpretação fenomenológica é que é subjetiva e está condicionada à religiosidade de acordo com o padrão religioso das mentes que interpretam. Se fosse um outro grupo religioso, teria interpretado de outro modo. Na Índia, teria sido uma aparição de alguma divindade indiana, interpretada de acordo com as categorias religiosas daquele povo. Ou se em qualquer outro grupo religioso, a interpretação
seria vinculada a alguma entidade importante e significativa daquele grupo, daquela tribo, daquela geografia. Agora, eu falando isso aqui, eu sei que tem um monte de pessoas boas, sinceras, que rezam para Nossa Senhora de Fátima. Você vai lá em Fátima, como eu já fui algumas vezes, aquela multidão lá. O que você vai falar para aquelas pessoas? Se me perguntarem e eu vi que a pessoa tem o mínimo de capacidade de não ficar chocada com a resposta, eu dou. Mas quando eu vejo que é uma pessoa muito frágilzinha na consciência, eu não digo nada. Eu deixo ela crescer, se ela crescer. Como aqui eu estou respondendo a você que me fez essa pergunta, muitos vão ouvir. E muitos católicos que têm grande devoção por Fátima também. Então eu não estou te ofendendo, nem a ninguém. Como se fosse num ambiente evangélico, pentecostal, protestante, eu eventualmente diria exatamente a mesma coisa. É uma tecnologia alienígena interpretada pela fenomenologia religiosa de uma mente pequena e condicionada às doutrinações e dogmas do seu grupo religioso. Mas com isso eu espero que eu não esteja ofendendo ninguém, nem tirando a fé de ninguém. Deus é Deus, Cristo ressuscitou, Ele ouve orações, isso é que importa. O resto é adereço, faz parte da Disneylândia da Califórnia, não é nem na de Orlando. Ainda são brinquedinhos da antiguidade ou interpretações menores. Mas não fique zangado, nem zangada, nem vá brigar comigo. Se você não concordar, basta não concordar, tá bom? Assim como eu não creio no que você crê, nunca brigo com você, tenho paciência com você. Então, essa é a minha visão dessa primeira pergunta aqui sua. Como o senhor explica a recorrente blindagem da igreja diante das críticas? A igreja não quer ser relativizada, ela precisa ser absoluta. A igreja se sente Deus, se sente mais importante do que Cristo. A igreja se sente, de fato, mais importante do que Deus. É como são as parábolas dos arrendatários das vinhas, que aqui em Mateus eu falei e fiquei às vezes meses explicando a sequência dessas parábolas. Está tudo aqui no YouTube, no meu comentário de Mateus, as parábolas do reino. E em todas elas, aqueles que são os arrendatários, que receberam a incumbência de cuidar do reino, do campo, da vinha, dos negócios do Senhor acima de todas as coisas, acabaram se sentindo donos, proprietários e superiores ao dono. Assim é a igreja. A igreja é maior do que Deus. A igreja é maior do que Jesus. A igreja decide o que é verdade e o que não é verdade, o que está na validade e o que não está na validade. A igreja elege o que ela quer em cada circunstância, validar ou abafar ou desconsiderar. A igreja sofre do maior de todos os narcisismos luciferianos. Lúcifer é uma expressão que nem aparece na Bíblia, mas aparece no imaginário coletivo ocidental, dessa figura grandiosa, uma espécie de narciso da religião, se encanta consigo mesmo e cai de si mesmo. Assim é essa arquetipia do luciferianismo no ocidente da Terra, é com esse propósito que eu estou usando essa expressão. A igreja blinda mesmo. Todas as críticas, ela não pode ser criticada. Eu venho criticando a igreja desde que me converti, há 54 anos. E eu me tornei uma hora unanimidade de norte a sul, de leste a oeste, porque eu evangelizava mais do que todo mundo. E não havia ninguém, literalmente ninguém no país inteiro, que levasse mais pessoas a Cristo e influenciasse mais o país e reunisse mais gente nos estádios de futebol lotados em qualquer dia do mês ou do ano, qualquer hora da semana, gente, 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 gente. Então, os que eram meus críticos diziam, mas a gente não pode falar nada porque ninguém se converte com a soma de todos nós, tanto quanto se convertem com qualquer palavra que ele diz. E elas acabam vindo aqui para a nossa igreja, então vamos tratar esse cara bem. Mas eu sei o que é
furar essa bolha, que é uma bolha de aço da igreja. E eu a furei e continuo furando o tempo todo. E quanto mais eu me desliguei institucionalmente da igreja, mais eu passei a sofrer os ataques, os ódios, a vontade, às vezes até homicida, de gente de grupos religiosos. Pois bem, eles blindam mesmo. Mesmo quando a religião parece ser cooptada pelo melhor pagador. Meu filho, aí é que blinda mesmo. Quem pagar mais vai receber mais proteção do fenômeno eclesiástico. É quem dá mais, é um leilão de voto, de proteção, de adesão ideológica. Este ano agora, de novo, a gente vai ver um negócio horroroso, talvez não tanto quanto em 2022, porque alguns aprenderam algumas lições, mas vai ser feio, já está sendo, vai piorar no curso dos meses. Mas ela é assim, ela quer reinar soberana sobre todos os reinos do mundo. Estão lá na Casa Branca, enchendo de ar o narcisismo do Trump, mas porque quanto mais eles o inflam, mais poder eles têm sobre o próprio Trump em relação a alguns aspectos que interessam a eles ganhar vantagens naquelas áreas. Então é tudo muito óbvio, nunca foi diferente, nunca será. Essa igreja constituída como cristianismo, com essas piramidalidades e com todas essas militariedades eclesiásticas de domínio, parece que são milícias religiosas, nunca foi diferente e não será, e eu não tenho nenhuma esperança nela. E eu reconheço que tem gente que se converte dentro dela, apesar dela, e muitas vezes contra ela se convertem. Mas tanto mais quanto se mantenham firmes no Evangelho, mais perseguidos serão lá dentro, porque ela não suporta qualquer que seja a posição antagônica, crítica, de avaliação, de iluminação que ela não tenha produzido, e ela quase sempre produz apenas sombra, treva, encobrimento, tem pavor das luzes que libertam. É simples e é isso que eu tenho a te responder.